Olá, meus queridos irmãos e irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isso, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante desta arte, da autoria da ilustre irmã Neide Cabeça Lima, e que tem como título Atitudes de um coração quebrantado e sincero. Fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer os caminhos diferentes da espiritualidade através da parábola do fariseu e do publicano. Também perceber que Deus conhece os quebrantados de coração. Ele vê além de uma declaração religiosa somente de lábios. E, por fim, praticar. Como levar a sério a religiosidade, sem nos tornarmos fariseus hipócritas. O textuário desta lição diz o seguinte: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Encontramos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Alguns outros textos bíblicos inspirativos. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Abro aspas. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esta lição tem como introdução a seguinte dissertação. A palavra religião vem do verbo latim religare, isto é, religare, que significa ligar de novo o ser humano a Deus. No contexto judaico, nos tempos de Jesus, a prática religiosa se tornou legalista, portanto, longe de agradar a Deus e amplamente denunciada por Jesus. Porém, desde o Antigo Testamento, o Senhor advertia o seu povo por diversas vezes, como, por exemplo, no texto de Isaías, capítulo 29, versículo 13, que leio, abro aspas. O Senhor diz:
Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras ensinadas pelos homens. Fecho aspas. Desta forma, a temática da verdadeira religiosidade é apresentada na revelação divina através da história do seu povo. Podemos inferir que iniciou com o episódio das ofertas de Caim e de Abel, sendo que o Senhor se agradou da oferta de Abel e desprezou a de Caim, conforme registrado em Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5, que leio. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Mais tarde, ela se estrutura no Shema Israel, conforme é registrado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, que leio, abro aspas. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E se solidifica no Novo Testamento, principalmente no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, o qual ensinara sobre o lugar correto onde devemos adorar a Deus, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, que leio, abro aspas. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. A meu ver, diz a autora da lição, é na parábola do fariseu e do publicano, direcionada por Jesus, que se esclarecem os valores da verdadeira religião, que pressupõe um coração quebrantado e sincero, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9, que leio. Para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. A seguir passaremos a destacar as atitudes que caracterizam a verdadeira religiosidade. Tópico 1. Não se exaltar perante a realidade de ser filho de Deus. Ao refletirmos sobre o endereçamento específico nesta parábola, conforme registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9, que leio, abro aspas, para quem se julga melhor que os outros e confiavam na sua própria justiça. Constatamos que a preocupação de Jesus é ensinar que ninguém é melhor do que ninguém. Os grandes conflitos étnicos, religiosos, políticos e territoriais de outrora e na atualidade demonstram que o ensino de Jesus não tem sido levado a sério. Infelizmente, inclusive no meio cristão, temos tido reflexos desse comportamento. Isto ocorre quando nos cristalizamos em nós mesmos com a ideia
que nosso comportamento religioso é exemplar. A partir disso, nos julgamos melhores do que os outros. Esse comportamento se demonstra quando apontamos o erro dos outros sem a devida misericórdia e interesse em ajudar ao próximo. A grande lição que devemos aprender do Evangelho é que não somos melhores do que ninguém. Nossa condição primária é que, abro aspas, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Encontramos esta referência bíblica em Romanos, capítulo 3, versículo 23. E se nos posicionarmos diferentemente dessa verdade, nos tornaremos os mais desafortunados dos homens. Aplicação para a reflexão. Sinceramente, você pode dizer que nunca se julgou melhor do que alguém? O que o levou a tal afirmação? Vamos ao tópico 2. Agradar ao Senhor com um coração sincero. Agradar ao Senhor com um coração sincero envolve todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Não há como fazer nossa adoração excluindo uma delas, pois o ser humano é um todo. A expressão de todo o coração significa o ser por inteiro. E muitos sentimentos são retratados nas Escrituras, ressaltando a importância metafórica do coração humano. Observe os textos extraídos da versão nova Almeida atualizada. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Encontramos isso em Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Vamos a outro texto. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Encontramos isso em Provérbios, capítulo 15, versículo 14. Outro texto. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido. Era como um animal diante de ti. Encontramos isso no livro de Salmo, capítulo 73, versículos 21 e 22. Vamos ao outro texto. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Encontramos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Encontramos esta afirmação no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 15. As intenções do coração, logicamente, surgem da nossa percepção do mundo. Literalmente, é o nosso olhar que enche a nossa mente, nosso coração. Assim devemos nos examinar. O que ocupa o nosso olhar?
olhar. Hoje, com um mundo digital tão amplamente acessível para nós, mais do que nunca devemos questionar e refletir. Meu olhar está voltado para o reino de Deus e a sua justiça? Está na leitura e meditação da sua palavra? Está voltado para as necessidades dos menos favorecidos pela sociedade? Muitas perguntas para reflexão, mas que devem ser respondidas se quisermos ter uma espiritualidade efetiva que alcance o coração de Deus. A aplicação para a sua reflexão. Preste atenção. Em quais ambientes, situações e imagens meus olhos estão fixados? Vamos ao tópico número 3. Condutas que nos aproximam de Deus. As atitudes corporais e as palavras dos personagens da nossa parábola revelaram nas orações que pronunciaram o tipo de espiritualidade de cada um. E aqui temos uma boa orientação para nós. É preciso refletir sobre as nossas próprias orações. Qual tem sido minha postura física, emocional e espiritual? Quais têm sido meus argumentos para me chegar ao Senhor? Tenho exigido, determinado ou reivindicado algo de Deus? Expressões comumente ensinadas em alguns meios evangélicos, chamados de confissão positiva ou palavra de fé. Algumas vezes podemos ser tentados a seguir por este caminho de buscar satisfazer o que desejamos. Mas devemos nos lembrar da oração de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 19, que leio. Abro aspas. Meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E ainda mais, estamos preparados para ouvir do Senhor, conforme registrado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que leio. Abro aspas. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sim, é difícil aceitar uma negativa de Deus, mas isso deve nos aproximar dele. Não o contrário. A atitude do fariseu da parábola, apresentando suas qualidades para Deus em detrimento dos outros, vale destacar sua arrogância, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 11, que leio. Abro aspas. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Essa afirmação contém, além de discriminação, um ar de superioridade que constatamos em diversos grupos na sociedade. E por que não dizer dentro dos nossos templos? Em seguida, ele apresenta seus méritos, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 12. Abro aspas. Jejuo 2 vezes por semana
e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Conforme um autor, Morris, autor que se manifestou por escrito em 1983, na página 249, ele diz: o fariseu não só chegou a parabenizar a Deus por ter um servo tão excelente, mas faltava pouco para isso. Que o Senhor nos livre de nos alicerçarmos em nossos próprios feitos. Quanto ao publicano, não é de se admirar que Jesus escolhesse o publicano para contrastar com o fariseu. Morris, citamos novamente esse autor, página 248, afirma a respeito do publicano, abro aspas, era um candidato improvável para os exercícios religiosos, sendo normalmente tanto desonesto quanto um traidor dos seus próprios patrícios. Jesus descreve as atitudes corporais do publicano na parábola, conforme registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 13, que leio. Abro aspas. Ele ficou à distância, não olhava para o céu e batia no peito. Elas indicam que todo o seu ser estava envolvido na presença do Senhor. Não somente seus lábios proferiam as palavras: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Mas seu corpo refletia e concordava com suas palavras. Não eram vazias, mas produziam seus sentimentos. No Salmo 63, versículo 1, Davi escreve, abro aspas, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Porém, o leitor pode questionar: só posso orar cabisbaixo, batendo no peito e me humilhando? A resposta está no final da parábola, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 14, parte B, que leio. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E o Salmo 51, versículo 17, amplia esse ensino. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Esse foi o caminho que o Senhor escolheu para seus adoradores. Ao segui-lo, seremos bem-aventurados. Aplicação para a reflexão. As orações que fazemos dizem muito sobre nós. Temos avaliado o conteúdo de nossas orações? Elas são apenas uma lista de pedidos e agradecimentos? Há confissão de pecados? Conclusão. O caminho da espiritualidade que nos leva a Deus é longo e árduo. Mas não precisa ser enfadonho ou melancólico. Pelo contrário, deve ser empolgante, envolvente e desafiador. Ele passa pelas nossas orações diárias e se revela em nosso viver diário, nos relacionamentos
de uns para com os outros. A vivência com o Criador e ser visitado por Ele todos os dias é uma bênção que devemos almejar, pois é o Espírito Santo que habita em nós, que nos proporciona tudo isto. Só a convivência com o divino nos livrará do nosso egoísmo, orgulho, presunção, enfim, de acharmos-nos melhores que os outros. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude. Amém.